Olá, muito bem-vindo ao terceiro episódio do Aconteceu no Rio Grande do Sul, esta temporada dedicada aos 150 anos da imigração italiana no estado. Nos primeiros episódios falamos sobre a Itália de 1875, como eram as viagens, como foi a propaganda do governo imperial para trazer imigrantes italianos ao Rio Grande do Sul. Falamos da chegada das primeiras famílias, da ocupação da Serra, o berço da imigração italiana no Rio Grande do Sul, Nova Milano, hoje município de Farroupilha. E neste episódio vamos falar muito da história da Quarta Colônia, da ocupação de terrenos, de áreas na região central do estado. E a minha convidada é a historiadora, professora da Universidade Federal de Santa Maria, Maria Medianeira Padoim. Muito bem-vinda, professora. Participando desse programa que é super concorrido, né, e que muito vem valorizar a nossa história, que é nosso patrimônio, é um grande patrimônio cultural e exclusivamente agora falando da imigração italiana. Eu gosto muito de ouvir a expressão Quarta Colônia, porque as três primeiras que foram na Serra, hoje municípios de Garibaldi, Bento Gonçalves e Caxias do Sul, ficam pelo nome da cidade. Não se fala das antigas colônias no dia a dia das pessoas hoje. Agora a Quarta Colônia é carregada com orgulho pelos moradores de uma série de municípios do centro do estado. Então vou começar por esse ponto. Afinal, o que foi a Quarta Colônia, professora? Eu acredito que é uma boa pergunta, né? Esses dias mesmo eu estava em Bento Gonçalves e conversando com uma pessoa e ela me perguntou assim, mas eu não sabia que a Quarta Colônia era um município, ou seja, ele não é um município, né? Então essa dúvida perpassa a história. Então, para iniciar, na época das comemorações do centenário da imigração oficial enquanto projeto do governo imperial para o Rio Grande do Sul, que foram criadas a primeira, a segunda, a terceira colônia pelo Império e a quarta, quando se fez 100 anos disso, um padre aqui da região de Nova Palma, padre Luiz Esponquiado, ele participou de um evento na região da Serra, e neste evento ele disse o seguinte: a Quarta Colônia, em todos os materiais de divulgação dos 25, 50 anos, 100 anos, não se coloca praticamente quase nada, nenhuma informação sobre colônias criadas no interior do Rio Grande do Sul. E ele vai reivindicar isso falando da Quarta Colônia. E vai usar esse termo. Então, isso mais ou menos, né, ali em 1975, logo em seguida, nós vamos ter a emancipação de Silveira Martins, que era distrito de Santa Maria nesse período, que depois eu vou falar um pouquinho, talvez, sobre isso. E logo que Silveira Martins se emancipa, também se emancipou Ivorá, que foi núcleo norte dessa colônia, e eles vão começar a trabalhar com projetos de valorização da memória, da história da região, com a educação patrimonial. E nesses projetos, eles vão começar também, junto com este padre, que é de outro município, mas que pertence ao mesmo território, a trabalhar, a denominar esses projetos de projetos da Quarta Colônia, para reforçar esse esquecimento ou silenciamento desta memória da região. Então, só para comentar, e desde então, tudo que era projetos ou envolvimentos que tivesse essa região central do Rio Grande do Sul, vai ser começado a usar o termo Quarta Colônia. Ah, Leandro? Então, o que eu quero comentar também, esse é um ponto 1. Segundo ponto, o Império, então, resolve, né, estender o processo de criação das colônias no Rio Grande do Sul. E Santa Maria, que é Santa Maria da Boca do Monte, ela se emancipa de Cachoeira. Em 1858, ela se torna município. Nesse período, vai ter na região de Cachoeira uma colônia criada de imigrantes de cultura alemã. Né? A gente sabe que nessa época ainda não existia a Alemanha como a gente conhece hoje. Uhum. E essa colônia,
vai ser criada aonde é hoje Agudo, né, Paraíso do Sul, Cerro Branco. Colônia Santo Ângelo. Colônia Santo Ângelo. Por que é importante eu também dizer isso? Inclusive uma parte de Nova Palma, onde hoje é uma parte de Dona Francisca, que são colônias de imigração italiana, também foram territórios destinados ali junto ao Rio Jacuí a alemães. Né? Mas ali nós temos hoje tchecos, temos alemães, temos austríacos, temos poloneses. Então, o desenvolvimento, de certa forma, dessa região provocou Santa Maria a solicitar também que nas suas terras, em torno dela, tivesse uma colônia. E um dos intermediários, ou que motivou, né, junto ao Império, a criar nessa região central uma colônia, foi o Gaspar Silveira Martins. Tá? Então, o Gaspar Silveira Martins vai atender um pedido da Câmara de Vereadores de Santa Maria para que nas terras que foram medidas, que há possibilidade, né, porque daí nós já temos a lei de terras no Brasil, depois de 1850, que as terras passam a ser negociadas, vendidas, são mercadorias, e isso é interessante observar também, e principalmente depois de 1854, então essas terras, como foi lá nas colônias alemãs de Colônia Santo Ângelo, elas passam a virar uma mercadoria, né? Então, e vai se incentivar muito registros dos poceiros, dos pequenos proprietários, como dos maiores proprietários também nessa região, e o incentivo a vender essas terras, porque isso também gerava dinheiro. Tá? E nós vamos ver que parte desses agrimensores que vão atuar aqui na nossa região central são alemães. Inclusive o von Kauden, que é um que veio para lutar, soldado no Prata, que vai ficar nessa região, vai se naturalizar, vai ser deputado e agrimensor, tá, nesses lotes. É uma história que dá para fazer só um programa sobre isso, mas que é bem interessante. Então, com isso, Santa Maria vai conseguir que seja aceito, né, e em 1877 começam a chegar na região de Valdebuia, que é uma região que pertence ao primeiro núcleo que é criado, os primeiros chegam em torno de 19 de maio de 1877, chegarão, como o padre Luiz dizia, russos alemães, né? Os primeiros não foram italianos, então? Não, vai vir uma mescla, tá? São russos, alemães e também italianos, tá? Recém a Itália está sendo constituída quanto Estado também, isso é importante a gente ter essa noção. Tá? Que recém, para uma observação, os imigrantes, tanto alemães, né, de cultura alemã, quanto italianos, eles chegam num estado estabelecido e, de certa forma, consolidado, que é o Brasil. Mas eles saem de um território que recém esses estados, que a gente conhece hoje, estão se unificando, se formando. Né? Então, eles vêm para cá e começam a vir mais famílias e mais famílias, tanto que esses mais poloneses ou russos, eles não vão se estabelecer, eles não vão aceitar as condições precárias e vão sair daqui. Esse é um ponto importante, antes de a gente daí falar da chegada em massa de italianos, eles chegam, eles são colocados num barracão, problemas de higiene, surgem doenças, mortes e decidem ir embora. Exatamente isso, exatamente isso. Então, nós vamos ter vários imigrantes que eles decidem ir embora, mas também os próprios italianos que vêm também vão enfrentar mortes. Vai ser um local, assim, né, com problema de febres, enfim, de várias questões que ali muitas crianças vão morrer, segundo os relatos que informam nesse barracão, né. Muito amontoados, professora, era isso? É muita gente em pouco espaço? Em pouco espaço, porque se a gente for conhecer, né, ali, é um vale, né, então eles ficam localizados próximos a arroios, que com enchentes, por exemplo, aqui houve ano passado, esse arroio pequeno vira, né, tendo uma força muito grande. Então, leva embora, então muitos desses, pode-se dizer assim, resquícios dessas mortes e enterramentos não se encontram mais nesses lugares em função da própria localização. Ele é no meio de um vale.
né, que é pequeno. E daí, a partir dali, eles são realocados nesses terrenos, né, nesses lotes de 22, 45, até mais hectares, né, que eles vão sendo colocados. Então, o primeiro núcleo vai se estabelecer nessa região próxima a esse vale, a esse barracão. Hoje, Silveira Martins, então a quarta colônia começa por Silveira Martins. Exatamente. Então, em 1877, quando ela é criada como Núcleo de Santa Maria da Boca do Monte, esse é o nome. Tá? E 2 anos depois, como começa a chegar cada vez mais imigrantes, eles vão expandir esses núcleos. Vai a Vale Vêneto, vai a Núcleo Norte, que é Ivorá, vai para onde é Nova Palma, aonde é Faxinal, que era Novo Treviso, vai para as terras, o enxameamento também vai para as terras de Dona Francisca, onde hoje é Polesine, Santa Maria, Arroio Grande, terras que hoje são Júlio de Castilhos, terras que são, tem terras em Restinga Seca, né, lotes, e eles vão se expandindo, né, por exemplo, Ibarama, se você for ver, antes era a questão de Soledade, né, mas depois passa até, então, os municípios naquela época, a divisão territorial naquela época não tem o mesmo nome de hoje, né? Por exemplo, Cachoeira também. Tá? Então, a divisão territorial dessa quarta colônia criada pelo Império, que 2 anos depois de sua fundação, pode-se dizer assim, ela vai receber um nome, Silveira Martins, em função de um agradecimento, né, do Gaspar Silveira Martins ser o intercessor, pode-se dizer assim, desta colônia. Uma homenagem ao político. O político. E, além disso, o Silveira Martins, ele é um grande defensor dos imigrantes europeus, tá? Defensor da participação política deles, em votar e serem votados. Tá? Ele é um defensor da liberdade religiosa. O Estado brasileiro, na época, era um Estado oficialmente católico. O Silveira Martins defendia a liberdade religiosa. E aí, se nós formos depois, a gente pode falar sobre isso, linkar, o Silveira Martins é nascido em Melo, pais brasileiros, então ele tem dupla cidadania uruguaia e brasileira, e tem muito da sua família atuando não só, mas em Bagé, né? E essa tradição dele de Bagé, muitos imigrantes que entraram no Uruguai, as terras desses imigrantes italianos, inclusive não católicos, são próximas das terras da família do Silveira Martins. Então você vai ver toda uma influência na sua forma de pensar, eu creio isso, dessa relação que ele tem já de vivência, né? Além de ele estudar fora do Brasil, ter um percurso, assim, bem interessante, e por ele ser eleito, né, como representante do Estado do Rio Grande do Sul, tanto como deputado estadual, quanto em nível nacional, e depois senador, pela região central também, porque aqui era considerada fronteira, pode-se dizer assim, enquanto zona de fronteira, tá? Uhum. E é interessante que a gente, então, a força desse personagem, que inclusive é do mesmo partido na época, desses alemães que vão medir terras e que são os que vão se estabelecer e criar e ter um papel importante na região da colônia de Santo Ângelo. Então, todos formam uma rede, é muito interessante. Tudo interligado, Professor, essa viagem, vamos lá, eles chegam a Porto Alegre... Ao Sim. contrário do pessoal que vai para a serra, que pega o Rio Caí, vai até São Sebastião do Caí, Montenegro para depois subir, esses imigrantes chegam a Porto Alegre e vão pelo Jacuí, e chegam à colônia por rio? Por rio até um pedaço, até uma parte. Vários às vezes chegam até Rio Pardo, e de Rio Pardo vêm com carroções e a pé, né? Uhum. Outros vêm até próximo à região de Cachoeira, né, e vem para essa região aqui. Inclusive, tem a antiga estrada, né, que depois a RS 287 corta, que tem esses locais desse caminho. Então, eles chegam aqui, né, através desses carroções, né, e
enfim, desse trajeto que não é nada fácil para a época, que é que nem como eu digo sempre aos alunos, hoje a gente vai pelas estradas, ou de terra, ou asfalto, ou de pedras, mas na época não tinha nada disso, né? Então, é uma luta muito grande, porque o valor, então, desse pedaço de terra, né, de ter no nome no registro, aqueles que eles perderam os direitos em função da unificação italiana, de não reconhecer tanto a tradição, mas os registros escritos, né? Então, a importância da igreja, da religiosidade, de ser o centro dessas comunidades. Então, todos esses núcleos que vão criar com essa região da Quarta Colônia, é sempre construindo uma igreja, ou os capitéis, que são aqueles pequenas capelinhas, com santos padroeiros, ou de forma de agradecimento por uma graça, ou de vincular essa história da família. Então, você vê vários pequenos capitéis em toda a região da Quarta Colônia, e também as igrejas que vão surgindo, né, como base desses núcleos coloniais, que tem bem dessa tradição, dessa cultura que traz na Europa. Então, nós temos, Leandro, essa quarta colônia criada pelo Império, que inclusive quando começou a ter muitas pessoas, né, a quantidade de famílias, eles vão se estendendo, inclusive para a região de Jaguari também. Mas aí é outros processos assim. Então, sim, eles pagavam pela terra, professora? Pagavam pela terra. E também, às vezes, o pagamento, você poderia, né, eles recebiam instrumentos de trabalho básico, tipo enxada, foice, né, coisas assim, e pagavam por esses lotes, né, e também poderia ser pago com produtos, e eles deveriam, quando recebiam lotes, se comprometerem ali construir uma casa e ali se fixarem, né. Então, tinha bastante, e uma das grandes reclamações no início do processo da criação desses núcleos são que eles pagavam as taxas para o que coordenava o diretor da colônia, e as taxas, essa que eles pagavam, ele não repassava ao governo, o responsável, né? E daí eles ficavam com dívidas. Então, tem alguns trabalhos que mostram, às vezes até a tentativa de retirar, né, da luta, e em alguns lotes de permanecerem e provar, né. Nós temos, por exemplo, várias famílias de Porto Alegre, de empresários, que vão comprar terras aqui na região, para exatamente ganhar dinheiro com a venda para os imigrantes. Por exemplo, o Manuel Pi, né, é um grande também proprietário latifundiário, que vai ser proprietário de terras aqui, que vai acabar comprando, ou como ele vai ser também que vai criar um banco, pode-se dizer assim, financiar, e as dívidas vão levando ele se apropriar dessas terras e vender para outros, né? Então, é um grande mercado também, claro, questão da imigração, né? Qual era o perfil dessas famílias? Eram famílias que lá na Itália trabalhavam no campo? É o mesmo perfil das famílias que foram para a região serrana? Vieram principalmente que regiões da Itália? Aqui a maioria foi do Vêneto, né? Vem do Friuli, mas a maioria do Vêneto. E a maioria são agricultores, são artesãos, mas a grande maioria são de pequenos proprietários, né? De agricultores. Tá? Que vem para cá, para essa região aqui central. E uma observação que eu poderia fazer ainda, que eu acho que é importante, Leandro, é que, como eu disse lá no início, que o padre Sponchiado, que organizou em Nova Palma um centro de pesquisas genealógicas. Em Nova Palma, nós temos um dos maiores centros de memória e de documentação sobre imigração italiana da região central, com documentos de vários formatos, passaportes, cartas, correspondências, imagens dessa imigração aqui. Tem mais de 5.000 sobrenomes registrados ali. Tá? Por que eu quero falar sobre isso? E é ele que cria, entre aspas, esse nome que é tão usado, Quarta Colônia. Né?
Uhum. Como eu disse antes, esse primeiro núcleo, que hoje é a cidade de Silveira Martins, quando ela se emancipa de Santa Maria, em 1988, eles vão criar esse projeto de educação patrimonial e outros projetos de preservação da mata, e tudo vão usar o nome Quarta Colônia. Tá? Nesses projetos, vários municípios vão participar de eventos, de estudos sobre preservação do meio ambiente. Como era uma região que não tinha um desenvolvimento como foi a Serra, começou a se trabalhar muito com a questão do desenvolvimento sustentável, a preservação do meio ambiente, a preservação do patrimônio cultural. Então, com isso, tá, o padre sempre vai lutar para que os municípios que tiveram origem nessa quarta colônia de imigração italiana pudessem, mesmo com a emancipação, trabalhar em conjunto. Com isso, começou a se trabalhar a associação de prefeituras, né, de municípios, e principalmente com o papel do José Itaqui, que é secretário em Silveira Martins, vão começar a trabalhar, como eu disse antes, com vários projetos. E vão começar para essa associação que vai gerar o Consórcio de Desenvolvimento Sustentável, criado em 1996, vai denominar Quarta Colônia. E é a base hoje do Geoparque Quarta Colônia. Hoje são quantos municípios que compõem a Quarta Colônia? 9 municípios hoje, mas se pegasse a Quarta Colônia lá do passado, o número de municípios seria maior? Bem maior, porque tu incluiria ali, ó, a região de Santa Maria, tu incluiria a região de São Martinho, Júlia Castilhos, né? Você poderia pegar Ibarama, que tu tem, inclusive até a região de Jaguari, que é uma extensão, embora lá também tenha outro processo. Né? Os 9 municípios eu tenho aqui, professora. São João, os 9 municípios hoje, né? Hoje. São João do Polesine, Faxinal do Soturno, Ivorá, Dona Francisca, Pinhal Grande, Nova Palma, Agudo, Restinga Seca e Silveira Martins. Exatamente. E como era essa região? Eu tenho uma dúvida. Como era essa região quando eles chegaram? Era uma região de mata fechada? Porque sabemos que tem áreas de várzea de rio, então são áreas mais abertas. E o que eles encontraram e como foi esse início de vida nova? É importante, uma boa observação, é importante falar que nessas regiões, tá, por exemplo, Restinga Seca, você vai ter regiões de estâncias. Tá? E estâncias que tiveram escravos. Então, nós vamos ter na região, por exemplo, de Nova Palma, já nessa época, uma comunidade quilombola. Você vai ter em Restinga Seca comunidades quilombolas. Tá? Então, você vai ter essa nossa região aqui central, ela pertenceu também, teve influência lá no início, nas redução dos tapes, de influência indígena jesuítica, das primeiras reduções lá no século XVII. Por muito pouco tempo, mas houve. Então, você vai encontrar aqui a região de mata, e nós vamos ter já nesse período da entrada de imigração, principalmente na região próxima ao Jacuí, exploração de madeira, que inclusive ia para Porto Alegre via rio. Tá? Por exemplo, a família dos mostardeiros, que é daqui. Que vão usar essa questão da mata. Você vai ter pequenos agricultores nessa região. Você vai ter propriedades aqui de registros de proprietários de ribeira, por exemplo. Tá? Então, você vai ter aqui terrenos que eram alguns do Estado, tá? Estatais, que não tinham o dono em si, outros de pequenos agricultores nacionais, e muitos que vão ser comprados por esses latifundiários. Então, você vai ter aqui, inclusive, os imigrantes, principalmente na região, tanto de Silveira Martins, mas, por exemplo, de Dona Francisca, tem até um caso interessante, creio que eu possa contar, que como era uma região de exploração de grandes famílias, da região que morava em Santa Maria ou próxima, principalmente da madeira, tá? Com estabelecimentos imigrantes, sendo proprietários de terra, eles não podem mais fazer isso. Então, há muitas denúncias, lá nos anos 90, bem na época da Revolução Federalista, até antes,
que quando esses imigrantes ali iam fazer as suas pequenas lavouras, né, os seus cultivos, na época da produção, vinha cavaleiros, principalmente linkados a famílias desses antigos que exploravam esses terrenos, mesmo que não fosse sua propriedade, e destruíam todas as plantações desses imigrantes. Tá? Com isso, tem em Dona Francisca registro, e eu sou testemunha disso porque eu fui com um arqueólogo, na época um colega meu que já é falecido, e também o padre Luiz Esponquiado. O que houve? Os alemães que viviam em Agudo, do outro lado do Jacuí, alguns deles, outros em Nova Palma, em Camborá, eles auxiliaram, porque eles tinham a prática, enquanto os italianos não conheciam, não eram soldados com experiência de guerra, enquanto que os alemães tinham, alguns vieram e fizeram uma emboscada numa dessas épocas das plantações para essas pessoas, e eliminaram. Então você tem lá túmulos no meio da mata, de pedra, aonde foram mortos tios, sobrinhos, pessoas envolvidas e depois pararam de fazer isso, né? Então você tem bastante denúncias desses períodos, também de não aceitação, né? De ali mesmo que fossem adquiridos, estabelecimento em alguns locais desses imigrantes exatamente pela exploração da mata, da madeira, tá? Então, também é usado muito a questão da navegação, que, tristemente, faz bastante tempo que esse rio não pode mais ter o potencial que tinha na época, né, como os outros nossos rios, também na região central de navegação, de oferecer peixe, tinha festival do peixe, né, também a pesca e a venda da pesca dessas regiões ali. Então, era mata que, com os imigrantes, passou depois a produzirem vários tipos de produtos, inclusive o arroz. Tem alguma estimativa, professora, de quantas famílias de imigrantes chegaram à quarta colônia, pelo menos na primeira década ou nos primeiros anos? Nos primeiros anos, a gente pode dizer assim, que chegaram, acredito eu, que pelos registros, em torno de mais de 500 famílias. Tá? Uhum. Nos registros, no Padre Esponquiado, lá no CPG de Nova Palma, existe bem mais registros de sobrenomes, que daí você contava, porque geralmente quando contavam as famílias, contava o casal e o sobrenome geralmente do marido. Sim. Tá? Né? E ali você vai ver os sobrenomes gerais, você encontra mais de 3.000, quase 5.000 sobrenomes que depois, com o tempo, né, foram ampliando a vinda e também o enxameamento, como o pai dizia, daqui foram muitos imigrantes, como da colônia de Santo Ângelo, por exemplo, para a Argentina, né, foram também para o norte do Uruguai, especialmente no século XX. A gente está chegando já à parte final do programa, professor. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco mais sobre o legado que tem hoje do antepassado, dos imigrantes que chegaram à quarta colônia, nesses municípios, em cultura, costumes, gastronomia. Olha, Leandro, aqui na região, exatamente por ela não ter tido um desenvolvimento tão acelerado, né, como houve em outras, você encontra aqui, por exemplo, a questão da religiosidade muito forte, e isso eu digo assim, tanto vinculada às festas religiosas, são festas que às vezes, em locais que tem 2.000 e poucos habitantes, o dia das festas você tem 5.000, 6.000 habitantes, né? Participantes. Então, a gastronomia, a comida típica de influência italiana adaptada à cultura e aos produtos aqui da nossa região, né? O risoto, o galeto, o bife à milanesa, né? O tipo de cuca específica dessa região, feita com fermento de batata natural. Então, a gastronomia é muito importante. A noção de comunidade, essas festas são resultado de um trabalho comunitário e muito ligado à questão da igreja. Né? Casarões de pedra especialmente, que tem na nossa região, em toda a região, que preserva também isso.
A questão das tradições das famílias, né? A oração do terço, nós temos agora o processo do diácono João Luiz Possobon, que era um pai de família, né? Que está bem adiantado em Roma, também que é dessa região. Então, as festas, as músicas, né? O tipo da língua mesmo, valorizando a questão dos dialetos, especialmente a questão do vêneto brasileiro, que alguns falam do italiano, né, que alguns denominam aí na região da Serra, e aqui você encontra muitos museus pequenos em todos os municípios, que trazem instrumentos de trabalhos produzidos, criados esses instrumentos de trabalho por esses imigrantes, né, muitos resultados do seu cotidiano. Então, você tem aqui na região uma procura de uma preservação desse patrimônio cultural, religioso, gastronômico, né, na forma do relacionamento e de valorização da comunidade. E isso eu acho que é bem importante dizer, que isso é algo que permanece, né, esse vínculo aqui às nossas cidades, elas têm uma característica rural muito forte, são pequenos municípios esses que hoje compõem, né, então que é importante. Eu sei que as pessoas que são da Quarta Colônia carregam com orgulho, dizem, sou da Quarta Colônia, de diferentes municípios, né, como a senhora já no início disse, né, não, Quarta Colônia não é um município, diferente da Serra que teve, por exemplo, a terceira colônia, hoje é Caxias do Sul, a primeira e a segunda, Garibaldi e Bento Gonçalves, e aí não, é um conjunto de municípios. Professora da Universidade Federal de Santa Maria, historiadora Maria Medianeira Padoim, muito obrigado pela aula, volte sempre. Obrigada pela oportunidade e espero poder ter contribuído um pouquinho, né, sobre essa questão da Quarta Colônia, e parabéns pelo trabalho, né, nesses 150 anos oficiais, posso dizer assim, do processo imigratório no Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Eu deixo aqui mais uma vez o convite para você que não acompanhou ainda os episódios anteriores. Este é o terceiro, acompanhe os anteriores, serão 12 no total, para você acompanhar no YouTube, canal GZH, outras plataformas de áudio como Spotify. Toda segunda-feira ao meio-dia um episódio novo. E no sábado à noite, às 11h30, você ouve também na Rádio Gaúcha, então. Plataformas digitais nas segundas-feiras, nos sábados à noite, 11h30, na Rádio Gaúcha. O Aconteceu no Rio Grande do Sul nesta temporada dos 150 anos da imigração italiana no estado. Tem o oferecimento de Supermercados Andreassa para toda a família. Farroupilha, berço da imigração italiana no estado, 150 anos de história e orgulho de suas origens. Casa Valduga, o tempo molda o vinho, a história molda o legado. Nostrale Cidadania Italiana, sua cidadania, o nosso compromisso. UX, explore, cresça e conquiste. E Sicredi é ter com quem contar. Eu conto com a tua audiência na próxima semana. Até lá, tchau.